Seja muito bem-vindo a essa aula experimental, onde eu vou te mostrar todo o processo, todo o passo a passo para você criar uma máquina de captação e atração de cliente. Nessa aula, nós vamos falar bastante sobre um pouco sobre prospecção. Então, vamos direto para a tela aqui do computador e vamos abrir aqui já o nosso estágio de prospecção. Dentro do processo de prospecção, e isso eu falo muito nos meus treinamentos nas empresas, eu digo que ele é o mais importante de qualquer segmento da área comercial. Porque as pessoas, principalmente o corretor, ele é muito focado em querer vender. Ele só pensa em venda, vender, enfim. Só que para você conseguir vender, você precisa ter o cliente. E para ter o cliente, você precisa dominar técnicas de prospecção. Eu costumo dizer que a venda é só apenas o último passo de um processo de 3 estágios, sendo que o primeiro estágio é o de prospecção. Se você não souber fazer uma boa prospecção, você não tem um cliente e, consecutivamente, você não tem a venda. E para que você possa dominar todo esse processo de prospecção, você precisa ter um grande repertório. O que é um repertório? O repertório é você ter vários meios de você conseguir fazer a sua prospecção e a captação de cliente. Então, dentro daqui da nossa área comercial, área de vendas de imóveis, eu destaco aqui deixa eu só trazer para cá, eu destaco aqui que são 6 grandes pilares. O pilar número, eu vou trabalhar só poucos aqui, porque senão a aula fica muito grande, mas eu vou trabalhar os principais, que são aqueles que você já pode aplicar a partir de agora. Você assistiu a aula, acabou a aula, você já pode fazer essa aplicação, inclusive sem custo nenhum. Então, nessa aula aqui, nós vamos falar sobre o pilar número 1, que é abertura de pontos de captação e também geração de leads. Além disso, nós temos também o módulo de oferta ativa, o módulo PAP, que é o trabalho de rua, módulo script WhatsApp, como que você aborda clientes através do WhatsApp, e também scripts de e-mail marketing. Eu vou focar praticamente aqui nesses primeiros 2 pilares aqui. Então vamos entender o seguinte, o que seria uma abertura de ponto de captação? Quando falamos em captação, você precisa entender que existe uma captação ativa e a captação passiva. Adaptando isso para o mercado imobiliário, o que é uma captação passiva e quais são os pontos negativos que eu acredito que ela tenha? A captação passiva é quando a empresa ela abre alguns pontos avançados dentro de shopping, mercados, padarias, metrô, enfim, etc. Né? E por que eu digo que é um ponto ruim, um ponto negativo? Porque você não pode abordar esses clientes nesses locais. Existe um contrato que a empresa faz com a imobiliária ou com a incorporadora para que você não incomode os clientes que estão transitando pelo local. Por exemplo, recentemente eu fui no shopping em Higienópolis e tinha lá um stand pequeno com uma maquete de uma incorporadora, e lá tinham 2 corretores sentados olhando o povo passar, que eles não podiam fazer abordagem para falar com os clientes. Ele tinha que esperar o cliente ir até o local para poder passar a informação. Então isso chama-se captação passiva. Já na captação ativa, deixa eu trazer para cá, na captação ativa, que você vai para o combate, a finalidade dela, ou o ponto positivo dela, é que você gera uma ação de cadastros em massa, final do dia você volta com resultados reais. Então, quando você começar a pensar e olhar a captação ativa, você tem que entender o seguinte: trabalhar com pequenos resultados. Quais são os pequenos resultados? No final do dia, você precisa voltar com um cadastro de uma pessoa, de um cliente que talvez tenha interesse em comprar imóvel. Não importa se é curto ou médio ou longo prazo. Mas no final do dia, você precisa voltar com esses cadastros. Então, isso eu chamo de captação ativa. Agora, dentro da captação ativa, que eu coloquei aqui, que você pode gerar ação de cadastros em massas, como que você pode fazer isso? Vamos abrir mais um pouquinho aqui. Ao invés de você trabalhar captação passiva, que seriam esses postos avançados, você tem que pensar em o seguinte: olha, como é que eu gero
captação em massa? Você tem que entender o seguinte, quanto menos você trabalhar e você conseguir tirar mais resultados, seria o mais ideal e mais adequado. Até porque a ideia de trabalhar a prospecção é que você, em um curto espaço de tempo, consiga gerar o maior número de cadastros de clientes possíveis. E como é que você faz isso? Criando pontos de captação dentro de empresas que tenha um número maior que 50 funcionários. Qual que é a ideia de você fazer isso? É de você montar um stand dentro dessas empresas. E como é que eu consigo gerar a captação dessas empresas? Vamos passar aqui. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Se você pegar agora o Google Maps, abrir o Google Maps e colocar lá o endereço do seu empreendimento, automaticamente o Google ele vai te mostrar algumas empresas que estão ali na região. Esse é um meio de você atingir. Outro meio que você pode atingir aqui, que eu nem coloquei aqui, mas isso fica para uma próxima oportunidade, você também consegue localizar empresas através do LinkedIn. Mas isso aqui não é o que a gente vai trabalhar agora. Quando você acessa o Google Maps, por exemplo, ele vai te dar algumas informações. Eu separei aqui algumas empresas que são do setor público, tá? Qualquer região que você for fazer o seu lançamento, eu tenho certeza que você vai achar ali um hospital geral, uma UBS, uma escola estadual, uma diretoria de educação, diretoria de ensino, né? Uma subprefeitura e uma escola municipal. O que eu quero que você pense agora é o seguinte, imagine que você consiga ter acesso a um hospital municipal, hospital geral daquele bairro específico. Quantos médicos você acha que trabalha naquele hospital? Quantos anestesistas, enfermeiros, quantas pessoas que estão ali em 3 turnos, né, de manhã, de tarde, de noite, quantas pessoas que estão ali naquele hospital que são potenciais clientes para o seu produto. Então, se você conseguir fazer um mapeamento e você conseguir achar, por exemplo, aqui, só um hospital geral, olha quantas pessoas você consegue falar dentro desse local. Clientes potenciais. E a maioria dessas pessoas que estão dentro dessas empresas, a maioria não tem nem tempo de passar na rua para ver lá o seu stand, ou às vezes eles fazem outros caminhos que nem passa pela rua onde está lá o seu lançamento. Então a função sua quando você criar aberturas de ponto de captação é exatamente você conseguir mapear empresas que estão próximas aí do seu empreendimento e você vai até lá e monta um stand dentro dessa empresa. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para a gente falar um pouquinho aqui do stand de atendimento aqui. Dentro do stand da empresa do atendimento, você precisa ter, para dar resultado também, porque isso aqui é um processo de venda, né? Primeiro você consegue achar as empresas, depois que você achou as empresas, para você montar ali um stand de atendimento, você precisa ter algumas estratégias. Por exemplo, estratégias de como que você vai abordar essas pessoas, né? Como que você chega nas pessoas que vão tomar a decisão de te liberar o espaço dentro da empresa. Uma vez feito isso, você precisa começar a fazer a divulgação do evento. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira e eu consegui lá montar um stand na quinta-feira. Então, na terça e na quarta, eu já começo a fazer uma divulgação lá dentro da empresa. O que seria divulgação dentro da empresa? Eu posso fazer alguns folhetos e colocar nos banheiros, na copa, e alguns vestiário dentro da empresa. Para quê? Para que essas pessoas saibam que você estará lá daqui 2, 3 dias para fazer o atendimento dentro da empresa. Senão também nada se resolve. E você também pode pensar, caso você tenha verba, de fazer o marketing ADS antecipado. Se você sabe que você estará lá na empresa daqui 3 dias, você pode rodar um anúncio do seu empreendimento com a sua cara, com o seu nome, alguma coisa assim, e colocar um pino para rodar esse anúncio exatamente no endereço onde você estará daqui 2, 3 dias. Com isso, você começa a fazer com que as pessoas te enxerguem ali nas redes sociais e depois te enxerguem dentro da empresa.
Você imagina o seguinte, a pessoa vê seu anúncio no Instagram, aí vai lá na Copa, vê lá um bannerzinho lá com o seu nome dizendo que você está lá. Então você começa a gerar aí um pouco de acolhimento, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas possam te receber um pouco melhor. Mesmo que você saia da empresa e não consiga tantos cadastros como você tem esperado, o anúncio ele fica rodando mais uma semana, porque as pessoas podem falar assim, pô, o rapaz estava aqui, eu não consegui falar com ele, mas agora eu vi o anúncio dele aqui. Quando você gera esse tipo de marketing antecipado e divulgação de evento, você começa a gerar familiaridade com esse seu possível cliente. E a chance de você conseguir fazer uma conversão ali também, ela é muito grande. Então, esse módulo aqui de pontos de captação, óbvio que eu dei uma reduzida aqui, porque é uma aula experimental, é mais para você ter uma noção de como que você pode gerar aberturas de pontos de captação e você conseguir gerar muitos cadastros de cliente. Por exemplo, você viu o hospital ali, dentro do hospital, quantas pessoas não estão ali dentro ali? E a maioria é potencial para o seu produto. Estou falando de um estabelecimento só. Você pode atuar em vários estabelecimentos, se você conseguir atendê-los todo mundo. Mas se você é um gestor, você pode abrir vários pontos de captação dentro de várias empresas e você distribuir o seu time ali por dentro. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre o modo de geração de leads, tá? Que seria o segundo repertório. Uma vez que você conseguiu gerar pontos de captação, que aí você tem que fazer, você tem que ir até o local, você também pode, ao mesmo tempo, fazer um trabalho para fazer geração de leads através da internet, utilizando os mecanismos de busca. Dentro da prospecção, só fazer um adendo aqui, todos esses estágios aqui, eles precisam rodar de forma automática e simultânea. Não dá para você fazer um de cada vez. A ideia é que você faça um trabalho de prospecção em massa que você consiga atrair muitos clientes de uma vez. Então, uma vez que você fez o ponto de captação e o ponto já está rodando, você também pode fazer aí o seu trabalho de geração de leads através da internet. E aí, como é que você pode fazer isso? Utilizando os mecanismos de busca. Se você não entende o que significa mecanismo de busca, eu vou explicar para vocês aqui, ó, como é que você pode fazer isso, tá? Existem dois modos. Existem alguns sites classificados, que são sites gratuitos, e você também pode utilizar o YouTube. Tanto um quanto o outro, eles são ranqueados pelo mecanismo de busca e eles aparecem nas páginas de pesquisas do Google. Então a chance de você ser encontrado ali, ela é muito grande também. E aí como é que funcionaria esse sistema aqui? Vamos falar um pouquinho dos sites de classificados. Existem, quais seriam os sites classificados, né? Por exemplo, você pode usar aqui sites de classificados gratuitos, como o LX, Vivo Local, e tem muitos outros também por aí. A ideia é que você se cadastre em todos esses sites. Eu tenho uma lista que tem quase 200 classificados. Então a ideia é que você se cadastre de forma gratuita nesses 200 classificados aí. E aí, uma vez que você se cadastrou, como é que você começa a gerar ali anúncios para ser encontrados? Você precisa fazer pelo menos aí, no mínimo, uns 50 anúncios nesses classificados. A ideia é que você repita o mesmo título do anúncio, a descrição e as fotos. Vamos lá, por exemplo, suponhamos que você tenha um lançamento no bairro em Moema, por exemplo. Então, você vai pegar lá todos os classificados que você se cadastrou, você vai entrar e um por um, por exemplo, eu entrei no LX, eu vou colocar o título lá, apartamento, 2 dormitórios, Moema. Aí eu vou entrar no Viva Local, vou repetir o mesmo anúncio, apartamento, 2 dormitórios e Moema. E assim eu faço em todos os sites que você conseguiu se cadastrar. Você repete a descrição e também repete a mesma foto. Quando você faz isso, suponhamos que você colocou 50 anúncios nos classificados gratuitos, todos eles com título apartamento, 2 dormitórios, Moema. Quando o cliente faz a pesquisa no Google, a chance de você ser encontrado ela é muito grande.
porque você tem ali palavras-chave, que é apartamento, 2 dormitórios e o bairro que seria Moema. Só que você também pode aumentar aí a sua chance do mecanismo de busca te encontrar. Você pode criar aí pelo menos de 3 a 5 variações do mesmo anúncio. Então, por exemplo, eu fiz um anúncio, apartamento, 2 dormitórios, Moema. E fui lá e repeti nos 50 classificados. Agora eu quero criar uma variação, então eu posso colocar apartamento, 2 dormitórios, com uma vaga e Moema. E aí eu criei a segunda variação. E aí eu posso criar, repito, né, essa mesma segunda variação nos outros classificados, ao ponto de, se você fez 50 anúncios com um título e eu crio uma segunda variável, eu vou passar a ter 100. E aí você fala assim, bom, agora eu quero criar a terceira variável. Você vai colocar apartamento, 2 dormitórios, lazer completo, Moema. Criei a terceira variação. Quanto mais variações você fizer e mais anúncios você repetir, a chance de você ter, por exemplo, vou resumir aqui, você fez 50 anúncios com uma variação, 50 com mais uma e 50 com outra. Então, ao ponto de você ter 150 anúncios rodando em sites classificados. 150 anúncios que tem as palavras-chave apartamento, 2 dormitórios e Moema. Aí você vai ter ali algumas variações. Quando o cliente fizer a pesquisa apartamento, 2 dormitórios e Moema, você tem 150, 200 anúncios na internet. A chance de um desses aparecer nas primeiras páginas ela é muito grande. E uma vez que você fez esses anúncios, eles vão durar aí de 35 a 50 dias nos mecanismos de busca. É tempo suficiente para você trabalhar ali o seu empreendimento ou o seu lançamento. Feito isso, eu posso usar uma segunda variável que seria o próprio YouTube. O YouTube ele faz parte do Google, então tudo que você coloca no YouTube e o cliente fizer a pesquisa que esteja com as palavras-chave relacionadas, a chance de você também ser encontrado ela é muito maior. Então vamos lá, como é que você cria esses anúncios no YouTube? Você pode criar um anúncio educacional. O que é educacional? É você ensinar o cliente sobre financiamento, como que o cara faz em Minha Casa e Minha Vida, enfim. A única coisa que eu acho que tem um ponto negativo é que você vai pegar clientes genéricos de qualquer região, cidade ou estado. Porque você colocou assim, como obter financiamento pela Caixa. O cara do Amazonas pode achar o seu vídeo e querer falar com você, só que você é de São Paulo. A chance de você gerar negócio com ele aí é muito pequena. Então, o educacional, às vezes, ele vai te atrair clientes que talvez não vão comprar com você porque são lugares diferentes. Agora, quando você fala do demonstrativo, você vai fazer anúncios para mostrar o decorado, região e as vias de acesso. Neste caso específico, ele vai te dar clientes que moram no local ou da região. O que seria um anúncio demonstrativo? Você pode fazer um anúncio, por exemplo, você pode fazer um vídeo para mostrar lá todo o apartamento decorado. Quando você for postar esse vídeo no YouTube, como é que seria o título desse vídeo? Apartamento, 2 dormitórios e Moema. Você repete o mesmo título que você fez nos anúncios classificados. E a chance também de esse anúncio subir, ele é muito, muito maior. Então essas aqui são algumas dicas que eu sempre dou para isso para qualquer ramo, tá? Pode ser de imobiliário, enfim, não importa, é área comercial. Então essas aqui são pelo menos as duas dicas iniciais desse estágio completo aqui para você já começar a colocar em prática, para você conseguir aí já trabalhar a sua geração de prospecção e a sua geração de captação de cliente. Agora, se você quiser dar um passo maior, eu vou deixar para você aqui no link da descrição e também no primeiro comentário fixado todas essas aulas de um curso que eu tenho chamado Mestre da Prospecção. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma aqui, eu fico muito contente e eu te vejo aí na próxima aula.